E eu tô aqui hoje pra trocar uma ideia sobre o São Paulo Futebol Clube, então vamos pra cima, que é tudo nosso sim. Hoje a vítima da vez é o Náutico, e vamos lá que vai ser um vídeo muito top aqui. Eu vou falar da escalação do Náutico, se é que você quer saber da escalação, tem caras interessantes ali, viu? E o do São Paulo tem uma provável aqui que vai dar o que falar, mas eu também vou falar sobre o Dudu, tá bom? Um chacoalhão na torcida do São Paulo, porque o Dudu ele foi ventilado já em várias e várias redes com torcedores, em vários ambientes da nossa internetona aí, que o Dudu ele vai sair fora do Cruzeiro. E quem falou não fui eu, não foi você, não foi nem a mídia, foi o presidente do Cruzeiro. Então vem comigo, vamos passar a ficha técnica de São Paulo e Náutico. Pra isso, eu vou fazer tudo aqui, tudo é comigo. Você não precisa fazer nada, só assistir e deixar um like, beleza? É só isso, eu faço tudo, você deixa um like, tamo junto, é isso aí, ó, que bela troca. E também se inscreva aqui no canal que você é muito bem-vindo, hein? Ó, o São Paulo recebe o Náutico hoje pela Copa do Brasil às 21h30, para os mais íntimos 9h30 da noite, né? E é aqui no Morumbi. O São Paulo pega o Náutico agora. E é o seguinte, o jogo você vai conseguir assistir na Sport TV ou também no Premiere. No Premiere lá é onde passa o jogo, 9h30 da noite. E aí vem o time do Náutico, eu quero falar rapidinho, muito rapidinho, pra depois falar do São Paulo que tem o que falar. Depois do Dudu, hein, não esquece não vai embora não, hein. Ó, o time do Náutico ele vem com o goleiro Muriel. O Muriel não é irmão, o Muriel não é irmão do Alisson? Ô Tidico, o Muriel não é irmão do Alisson? É, Muriel é irmão do Alisson. O goleiro Muriel do Náutico é o irmão do Alisson, que jogou no Inter. É esse cara aqui. Alisson Becker. É verdade. O Muriel é irmão do Alisson. É o Muriel no gol. Que legal, cara. A zaga vem com Carlinhos e Ryan. Marcos Ítalo na lateral direita e Igor Fernandes na lateral esquerda. Esse Muriel jogou no Fluminense. Não, jogou no Inter, certeza. Inter, certeza. Ó, o primeiro volante, o cabeça de área, ele é o Auremir. No resto dos dois volantes, não deve o Náutico vir com a tática do Real Madrid e do Barcelona, né? Joga Casemiro, Kroos, Modric e o Isco, né? E o Bale, não é. Então eles têm aqui um quadradinho, aquela cruz no meio campo ali, mas claro, deve ser 3 volantes. Então é o Auremir, o Marcos Antônio, Batistucci. É o Marcos Antônio Batistucci. Ele quis pôr bastante nome ali no GE da Globo, na provável, né? E tem também o Henderson, de outro volante ali. Aí tem o Patrick Alan, de meia. É engraçado o Patrick Alan, né? No Inter tem o Alan Patrick. Aqui nós temos o Patrick Alan. Ele é o... Como é que chama? Ele é um counter ali, né? Ele é o X1 do Alan Patrick do Inter, mas é o Patrick Alan, sinceramente eu não conheço o cara. No ataque eles têm o Kelvin, lembra do Kelvin? Ex-Palmeiras e ex-tricolor paulista. Kelvin, que foi um dos ponta-direita assim, que mais me aborreceu na vida. Eu tinha muita esperança no Kelvin, e ele tinha um jeito de correr que parecia um cara rápido, né? Ele não parecia um cara habilidoso e rápido, a bola chegava nele e ele dominava com maestria. Aí ele virava o corpo, se projetava igual o Robin. Você fala, ele vai entortar o marcador aqui e vai cruzar a bola. Meu amigo, e aí parava por aí, né? Era só o domínio, aí ciscava pra cá, ciscava pra lá, e até que ele fez a pior coisa da vida dele, que foi daquele chapéu do Zé Roberto. A carreira dele fica marcada por dar um chapéu num cara que foi gênio, de 41, 42 anos. Imagina, igual o Ronaldinho Gaúcho deu sorte, que depois que ele zoou o Dunga lá, ele acabou tendo uma carreira de Ronaldinho Gaúcho, ficou tudo bem. Agora, quando a tua única imagem é zoar um cara que foi excelente, foi cracaço, gigante, e você zoou o cara e não fez mais nada, pegou qualquer Igor Vinícius da vida pela frente, qualquer Mena, e não conseguiu fazer nada, você só fez contra o Zé Roberto aos 42 anos, ficou feio. Então assim, o Kelvin... é reforço pro São Paulo. Desculpa, não dá pra falar que não é reforço pro São Paulo. Colocar o Kelvin hoje contra o Wendel, contra o Enzo Dias, ele não vai conseguir dominar a bola. E se dominar, perde em seguida. Ou toca pra trás ou perde. Não vai fazer nada, eu garanto pra vocês, tá? E o Paulo Sérgio é o camisa 9 lá. É o André Silva deles, é o Paulo Sérgio, beleza? Cada um tem o André Silva que merece. Nós temos o André Silva, artilheiraço das multidões, e eles têm o Paulo Sérgio, né? O Náutico é um time bem modesto, hein, gente? Um time que se reforça com o Kelvin no ano de 2025. Vocês não tem o que falar. Nossa, o Náutico podia pôr o time reserva aqui que tava de bom tamanho, não precisa se preocupar com nada. Agora, o Zubeldia, não dá pra deixar também de falar que o Zubeldia, ele tá ali
no limite da emoção, né? É um cara que consegue resultado legal pra caramba na Libertadores e você fala, agora vai. Volta pro Brasileiro, já empata com o Ceará de novo. E o que pega no Zubeldia não é que ele empatou aquela... Lembra da Batalha dos Aflitos? Não é tipo a Batalha dos Aflitos. Não é aquele Milan e Liverpool em 2005 pela Champions, que acaba o primeiro tempo com 3-0 pra 1, acaba o segundo com 3-3 e vai pros pênaltis. Não é esses empates aí. É um empate que o São Paulo toma um gol, luta pelo empate, empata e quando empata põe zagueiro. É impressionante, você luta por o seu gol, você se mata pra fazer o seu gol. Quando você faz, aí você tira o pé, bota lateral, bota volante, bota zagueiro. O Zubeldia vai pra trás. Ele é um técnico que gosta de montar o time pra empatar. É impressionante. Mas tudo bem, vamos falar de coisa boa? Vamos falar de técnico? Vamos falar de coisa boa. O goleiro Rafael, que eu não quero elogiar muito o Rafael aqui, porque se elogia goleiro fica meio complicado. Então eu vou só falar a verdade do Rafael. Ele é um titã colossal. Lembra dos titãs? Ele é um titã colossal. O cara é um fenômeno, tá jogando pra caramba. O Rafael é uma máquina, tá ali virando a cara do São Paulo de várias derrotas. Imagina se o São Paulo tivesse todos esses 4, 5 empates no Brasileirão, se fossem 5 derrotas. E se não fosse o Rafael, poderia ser, tá? Poderia ser 5 derrotas tranquilamente se não fosse pelo goleiro Rafael. Então, minha máxima gratidão e respeito pelo goleiro Rafael, que é sim o monstro sagrado. Ferrarese, Juan Tressoldi e Alan Franco compõem a zaga na provável do GE aqui. O que tá pegando? O Arboleda tá machucado, tá voltando, poupado. O São Paulo não vai arriscar o Arboleda hoje, se arriscar é burrice. Então o São Paulo, de maneira assertiva e correta, ele coloca o Ferrarese e o Alan Franco. O outro, sendo ele o Sabino, sendo ele o Juan Tressoldi, dá meio que no mesmo. O que pega aqui? Se for o Tressoldi, ele vai perto de bater metas e o São Paulo ser obrigado a comprar. Aí é perigoso. Agora, se for o Sabino, você tem que tirar o Alan Franco da posição dele e puxar o Alan Franco pro meio. Também não é nenhum problema, porque o Alan Franco é um zagueiro excelente. Mas o Sabino jogaria pela esquerda, zagueiro com perna canhota. E aí você leva o Sabino pra lá, puxa Ferrarese e Alan Franco. Meu amigo, eu marcar o Kelvin, velho. Na boa. Nem precisava desses 3 zagueiros aqui. Não precisava. Marcos Antônio e Bobadilla acompanham a dupla de volantes na provável. Isso aqui é perfeito. Por quê? Porque o Marcos Antônio poupou o jogo passado e jogou Alisson e Bobadilla. Agora o Marcos Antônio tá revigorado, tá inteirão, joga Marcos Antônio e também o Bobadilla. O Bobadilla pode jogar, que faz tempo tá parado, e o Alisson, que era um cara que precisava de descanso urgente, vai descansar. O Alisson não deve jogar hoje mesmo e o Zubeldia aqui tira um 10, hein? Tinha 10 aqui, Zubeldia. Laterais, fica pra Cédric e Enzo Dias. Também normal, se for o Enzo, se for o Wendel, não devemos ver nada. Não deve ver futebol de nenhum dos dois, não tô brincando. Os dois são bons, hein? Gosto do Wendel e gosto do Enzo. O Wendel fez uma partida assim tenebrosa no último jogo, foi horrível. Foi assim assustador o que o Wendel fez no último jogo. E o Enzo Dias, na hora que ele entra, você espera muito dele pela forma que ele chegou. Saindo o Wellington, lateral esquerda, saiu o Patrick Lanza, lateral esquerda, saiu aquele Jamal Lewis, que é uma das contratações mais caricatas da história do São Paulo. Essa contratação do Jamal Lewis, você não consegue explicar isso. Ele foi mais relâmpago do que o Santiago Longo. Então o Jamal Lewis, você fala, pô, chegou o Enzo Dias, vou tirar o Wendel. Não, vou tirar o Wellington, vou tirar o Patrick Lanza, vou tirar o Jamal Lewis. Caramba, se o Enzo Dias tivesse as duas pernas e soubesse andar, já seria um reforço. Então o Enzo Dias, ele chega enchendo a gente de esperança. Mas a verdade verdadeira mesmo, doa quem doer, tá? Eu aceito opiniões contrárias aqui. Eu aceito você discordar. Mas o Enzo Dias não está jogando absolutamente nada quando ele passa do meio campo. Na zaga ele vai legal. Passou do meio campo ali como ala, rapaz, que bicho ruim. E o Wendel merece ser banco dele hoje, infelizmente. A verdade tem que ser dita. O Cédric Soares, o São Paulo tá querendo renovar com ele aí, tem mais, acho que até amanhã, pra renovar com o Cédric Soares. O Cédric é uma grata surpresa. É um lateral que também cruza pouco, mas ele sabe fazer a função do campo, né? Tem um domínio legal, não fica perdendo bola boba, não faz jogadas bizarras, como o Igor Vinícius faz de vez em quando. Eu gosto do Igor Vinícius em alguns aspectos, mas jogadas bizarras, você vê mais do Igor Vinícius do que do Enzo, do Wendel e também do Cédric Soares. É engraçado isso aí. É que o Igor também tenta mais, né? Aí na meia vem o Matheus Alves, que volta de suspensão no Brasileiro e é o lateral da Libertadores, vai ser o lateral da Copa do Brasil, tá beleza pra caramba. O Oscar não voltou ainda e o Lucas ainda que volte vai ser poupado pro jogo de hoje. Então o Matheus Alves, ele tem a grande chance de novo de ir se firmando no São Paulo, né? Chances aqui pro Bobadilla, para o Matheus Alves, pro Cédric Soares, são caras que precisam se afirmar
né, se autoafirmar, falou, eu sou bom mesmo, e precisa mostrar para a torcida de São Paulo que eles podem ser os caras. O Matheus Alves, por exemplo, ele é um cara que tá pegando a posição do Oscar. O Oscar é um cara que tem 33 anos. Então o Oscar, claro que não aguenta 3 campeonatos simultâneos. Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. O Oscar tem que jogar então Copa do Brasil e tem que jogar também Libertadores. E o Matheus Alves, ele pega uma função para jogar, ser titular na meia do São Paulo num Campeonato Brasileiro, onde o São Paulo, primeiro, coloca o Luciano no banco. Segundo, o São Paulo não contrata meia. Então a responsa do Matheus Alves é gigante. Se não fosse tudo isso, ele tem a responsa também de ser bom no Brasileirão, que é um torneio dificílimo de jogar. Copa do Brasil comecinho, Libertadores no comecinho, é tudo mais fácil que jogar Brasileirão. Então o Matheus Alves, ele tá no mato sem cachorro aqui. Vai ter que jogar e se jogar ele prova que ele é excepcional, porque o Brasileirão não é pra qualquer um não, viu? Não é não. No ataque, vem o Lucas Ferreira, que é o sultão da velocidade, né? É o sultão do preparo físico, é um moleque assim que vale ouro, é um bicho brabo mesmo, que fez gol em Libertadores, que pega a bola, desarma o veterano lá atrás e sai correndo pra frente, como se ele não tivesse ninguém na frente dele. Aí ele olha pro cara correndo e ele fala, eu vou apostar corrida com você, bacana. Aí ele olha pro ombro aqui, ó, beijinho no ombro, eu vou apostar, e começa a correr e ganha a corrida. É impressionante de ver, ele é contra lateral, não é contra o Felipe Melo, é contra lateral, ele pega a aposta corrida e ganha. Então esse Lucas Ferreira aqui, ele é maravilhoso, sinceramente, ele, Rian Francisco, esses dois caras são maravilhosos, é impressionante de ver, a gente fica pensando quando que vão jogar mal, né? Por exemplo, Rian Francisco, quando que ele vai não fazer um gol? Quando que ele vai entrar e não fazer um gol? Quando que esse moleque vai jogar mal? E o Lucas Ferreira tá no mesmo caminho. Quando que ele vai começar a jogar mal? Quando que ele vai se intimidar com o marcador? Não tem essa, cara. É impressionante Lucas Ferreira e Rian Francisco. Tô maravilhado. Na boa mesmo. Tô maravilhado. Lucas Ferreira e Rian. Vai ser o melhor jogador do mundo. Vai ser o melhor do mundo? Melhor que o Rian? É diferente, mas é mais forte, mas o Lucas Ferreira é embaçado. E aí o Cruzeiro veio pra cima, mas antes, André Silva, centroavante, merece, tá? Merece. Eu sei que dá discussão com o Rian, mas em relação a Caleri, André Silva muito melhor hoje, e o Rian dá discussão, mas o André Silva veio a preço de ouro, né? São Paulo gastou a grana com esse cara, foi uma fortuna mesmo que gastou. Acho que o André Silva teve a oportunidade e provou que pode. Ele e o Ferreirinha destruíram o jogo, o Ferreirinha tá poupado, perfeito. O André Silva entra pra fazer os gols e que dê certo com o Lucas Ferreira, beleza? Esse é o São Paulo e também falei do Náutico. Agora, o Cruzeiro, ele tá na pegada de pagar 40 milhões aí no Lucas Ferreira. O que pega? O Lucas Ferreira, ele ganha 20 conto por mês, 20 milhões, né? 20 milhões? Não, 20 mil. Ele ganha um saláriozinho simbólico. Perto de Oscar, de Lucas, de André Silva, de Caleri. Só que é um cara que joga junto com eles, né? Então o São Paulo vacilou plenamente de colocar o cara pra jogar sem o contrato renovado. São Paulo já cometeu esse erro várias e várias vezes, colocando caras como Vitinho, que deu certo quando jogou e perdeu o cara simplesmente porque você mostrou pro mundo antes de renovar o contrato, né? Teve vários exemplos assim que o São Paulo perdeu. Militão, aquele menino lá, o Luizão, zagueiro. Vários caras o São Paulo colocou e falou, agora vamos renovar o cara, agora eu não quero. Obrigado. E o São Paulo perdeu o cara. Então o São Paulo já deu esse vacilo aí com o Lucas Ferreira. E o Cruzeiro, na dele, falou, peraí, quanto custa? É 40 milhões a multa rescisória? Aí o Pedrinho BH lá deve ter falado, pago, na hora. Pedrinho BH é o dono do Cruzeiro que comprou o Cruzeiro do Ronaldo. Será que ele tem dinheiro? O cara comprou o Cruzeiro do Ronaldo. Acho que dinheiro ele deve ter, né? Tem assim uns trilhões na conta aí, uns trilhões. É um trilionário. É o cara mais rico do planeta Terra, mais ou menos. Então, assim, tem dinheiro. E aí, o que tá pegando pra torcida do São Paulo? Primeiro, o Luciano já despertou o interesse do Cruzeiro no passado aí, nós estamos agora em maio. Foi lá pra outubro, novembro, dezembro, falava-se muito no Luciano no Cruzeiro. Tanto que o Luciano foi perguntado, quando acabou o jogo, ele tava de férias, quando acabou o último jogo, e aí, Luciano, no Morumbi, né, o último jogo no Morumbi, e aí, Luciano, você fica no São Paulo? E ele, não sei, e foi embora, assim, não sei, e saiu fora. Então demorou, né, mas beleza, se eu sou o São Paulo, eu ia saber. Mas o São Paulo parece que abaixa as calças pro Luciano, vai entender o porquê, né? Mas o Luciano, ele despertou o interesse do Cruzeiro, sim. E outro que desperta é o Lucas Ferreira, que o São Paulo tem que brecar essa palhaçada, brecar essa patifaria
e não vender nada a Lucas Ferreira. Mas uma troca do Luciano no Dudu, que foi falado já sobre isso ontem, principalmente por mim, muitos gostaram, muitos odiaram. E muitos me disseram assim, Juba, tirar um velho pra colocar outro velho, chega de velho. Meu amigo, o Dudu pode ser velho, mas o Luciano é o quê? Pensa no Luciano correndo, ele é um jovem correndo? Ele é um morto correndo, ele não aguenta mais nem andar, o Luciano. Então, quando eu falo do Dudu no Luciano, eu troco acima de olho fechado. Dudu muito mais vencedor na carreira, nem compara. E o Luciano não é um cara vencedor na carreira que você fala, nossa, como conquista título. Conquista nada. No São Paulo tava no banco, no Paulista, na Copa do Brasil. Então, o Luciano no Dudu, eu trocaria voando. Voando. E aí tem o Pedrinho BH, quando ele foi perguntado sobre o Dudu, ô Pedrinho, o jornalista perguntou, Dudu fica? Ele fez assim, ó. Dudu vaza. Fez assim, ó. Tipo, vai embora. Que deu errado, Dudu e Gabigol lá. Cássio, tá dando errado. Tem um monte de cara que eles contrataram que eles não estão conseguindo usar. Aquele outro lá também, aquele lá, o Lautaro Dias, por exemplo, Fagner. É um monte de cara que eles levaram que não serve pra nada ali no Cruzeiro. Dito isso, o São Paulo sim, não sei se estuda uma troca do Luciano com o Dudu, mas isso tem dado o que falar na torcida do São Paulo Futebol Clube e eu sou um dos entusiastas da ideia. E você? Fala comigo aí, porque o vídeo de hoje foi esse e eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, chega nesse likeão aí. Tamo junto, um abraço meus amigos, até a próxima, valeu!